Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou contar um pouco como foi o meu segundo trimestre de gravidez, mais ou menos da 13ª semana até a 26ª, 27ª semana, que corresponde mais ou menos ao período de 3 a 6 meses de gestação. Se você ainda não é inscrita nesse canal, aperta aqui embaixo no botão inscrever-se para você acompanhar as próximas dicas e cuidar cada vez melhor do seu corpo e da sua saúde. Bom, eu vou deixar aqui em cima o vídeo que eu falo um pouquinho sobre o primeiro trimestre de gravidez, sobre as primeiras semanas, como é que eu me senti, como é que foram os meus hábitos, o meu estilo de vida. Então, se você não acompanhou, eu vou deixar aqui em cima para quem quiser acompanhar. E nesse vídeo eu vou falar um pouco de como foi a partir da 13ª, 14ª semana de gestação. Bom, assim como eu falei no vídeo anterior, né, eu tô tendo uma gravidez muito tranquila, isso se manteve no segundo trimestre. Então, em relação a sintomas, os poucos sintomas que eu tive, que foi cansaço, algumas pequenas alterações de sono, eu já me senti muito melhor. O cansaço praticamente foi embora, eu tava me sentindo muito bem nas últimas semanas, mais disposta, dormindo um pouco melhor do que eu tava dormindo nas primeiras semanas. Isso pode se desenvolver tanto por causa do período da gravidez, que fica um pouco mais tranquilo, né, no segundo trimestre, como também coincidiu com o período que eu comecei a tomar uma vitamina que o meu médico recomendou. Então eu acho que as duas coisas me ajudaram e eu consegui me sentir muito melhor nesse segundo trimestre do que eu me sentia no primeiro trimestre, apesar de eu não ter tido sintomas muito acentuados, né? Então, em relação aos sintomas, eu fiquei muito bem, eu me senti muito bem, consegui seguir com as minhas atividades normais, eu segui trabalhando, fazendo as atividades que eu já estava fazendo no primeiro trimestre. E em relação à alimentação, também as diferenças foram muito pequenas. A única coisa é que eu estou fazendo uma alimentação muito parecida com o que eu tinha antes da gravidez. Eu não senti grandes alterações no apetite, não senti vontade de comer coisas muito diferentes do que eu já consumia na minha alimentação. Então, nas últimas semanas tem sido tudo muito tranquilo. Para alimentação, só eu também não consigo comer grandes quantidades, porque eu senti, acho que com a reorganização dos órgãos internos, eu não consigo consumir uma quantidade muito grande de alimento. Eu me sinto como se eu estivesse empanturrada quando eu acabo comendo um pouquinho mais. E essa situação me levou a fazer refeições menores, refeições que são mais fracionadas, porque se eu comer tudo de uma vez, se eu tomar muito líquido durante a refeição, eu me sinto realmente muito cheia e eu senti que a minha digestão ela tá um pouco mais lenta, principalmente se eu tomar líquido nas refeições ou se eu acabar comendo alimentos que são mais difíceis de digerir, como por exemplo carne vermelha à noite, eu sinto que a digestão fica muito lenta. Então eu tenho feito refeições mais leves para eu me sentir mais confortável e também sem grandes exageros e sem tomar muito líquido nas refeições. É claro que um dia ou outro a gente acaba tomando, mas eu tenho evitado porque eu me sinto melhor, eu sinto que a minha digestão fica um pouco melhor. Comenta aqui embaixo se você sentiu diferença no seu apetite durante o seu período de gestação, se você sentiu aquele aumento no apetite que muitas mulheres falam, porque eu não senti tanto essa diferença. Não sei se eu vou sentir agora nos últimos meses, mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo, a minha alimentação tá muito parecida com o que eu tinha anteriormente. Eu não senti grandes alterações no apetite. E em relação à minha prática de exercícios físicos, tudo que eu estava fazendo no primeiro trimestre, praticamente eu mantive. Então eu continuo fazendo musculação, continuo fazendo yoga pelo menos uma vez na semana e continuo praticando o balé clássico. Teve algumas pequenas alterações? Sim. O treino de musculação de membros superiores praticamente eu mantive, eu não senti diferenças na minha força, na minha disposição, na execução dos exercícios. Então, de membros superiores eu não tive muitas alterações de treino, exceto que no início eu evitei os abdominais e no segundo trimestre eu voltei a fazer os exercícios de prancha, alguns exercícios de isometria para a região abdominal. Eu tenho feito nos meus treinos tanto a prancha frontal quanto a prancha lateral para trabalhar um pouco a região ali do core, a região abdominal, os músculos mais profundos, que eles vão inclusive me ajudar tanto no parto quanto na recuperação. Trabalho um pouco de assoalho pélvico, mas eu prefiro esses exercícios isométricos porque daí a gente não faz tanta pressão sobre os órgãos internos. Algumas vezes eu sinto como se os meus órgãos internos estivessem realmente esmagados
Então esses exercícios de flexão de tronco parece que eles vão comprimir ainda mais os órgãos internos, então eu me sinto mais confortável fazendo os exercícios de prancha, sem grandes desafios, apenas fazendo como se fosse uma manutenção para estimular um pouco da musculatura abdominal e para me ajudar depois naquele momento do pós-parto. Agora, de membros inferiores, eu precisei fazer algumas adaptações no meu treino, porque algumas semanas atrás eu estava com uma dor um pouco mais forte no adutor da minha coxa esquerda, né, na região interna da coxa. Então, por causa dessa dor, para o corpo conseguir recuperar, para eu não precisar parar de me exercitar, eu dei uma reduzida na intensidade, dei uma adaptada nos exercícios, principalmente os de abdução e adução de coxa, né, que são aqueles de abrir e fechar, porque eu estava sentindo mais dificuldade, estava sentindo dor, desconforto, estava me afetando inclusive no balé e eu tive espetáculos mais ou menos naquele período, então eu reduzi um pouco a intensidade, eu adaptei o meu treino, mas alguns exercícios de membros inferiores eu continuo fazendo normalmente e outros eu tenho feito essas adaptações. Então cada gestante vai ser de um jeito, cada mulher vai sentir alguma coisa, alguma dificuldade, alguma limitação no seu corpo e é importante que a gente observe o nosso corpo sim, nessas dificuldades, nesses desconfortos e que a gente consiga fazer as adaptações necessárias dos exercícios sempre que a gente precisar. No yoga eu continuei fazendo aula normalmente, não tenho sentido grandes dificuldades, alguns movimentos eu percebo que fica mais limitado. É claro que o equilíbrio ele fica diferente, né? Mas eu senti muitas alterações de equilíbrio no balé clássico principalmente, mas no yoga eu já não senti tanto, eu tenho conseguido fazer bastante coisa. Então tudo que eu preciso eu adapto, eu faço uma amplitude um pouco menor, às vezes eu seguro um pouco menos a posição, mas eu tenho conseguido no geral fazer a aula muito bem, fazer bastante coisa durante as aulas de yoga e tem me ajudado muito todo o processo, né, os exercícios de respiração, de concentração, os exercícios inclusive que trabalham ali a região da pelve, que vão ser muito importantes para o parto, e eu tenho conseguido manter essa atividade muito bem nas últimas semanas. Então eu vou permanecer nas aulas, vou fazer tudo que eu conseguir, né, até o período que eu conseguir, e isso vai me ajudar, eu tenho certeza, no período pós-parto e também no trabalho de parto. Agora, em relação ao balé clássico, eu acredito que eu consegui ter um desempenho muito bom. Eu tive 2 espetáculos nesse período ali do segundo trimestre, eu consegui subir no palco, dançar, apesar das limitações, né, da dificuldade com o equilíbrio, eu consegui sim subir no palco e dançar. Isso para mim foi uma vitória muito grande, eu me senti muito bem, foi uma experiência muito interessante estar ali com o meu bebê ali na gestação, no palco, né, foi uma experiência muito especial para mim. E durante as aulas eu tenho feito tudo aquilo que eu consigo fazer. Alguns movimentos eu sinto que eles estão mais limitados, como elevar a perna atrás, né, na região de trás do corpo, né, para quem pratica balé clássico seria como se fosse o arabesque, né, a posição derrière. Então a minha perna ela tá mais baixa, eu tô fazendo só o que eu tô conseguindo. Alguns movimentos de flexão de tronco para trás, movimento de rotação de tronco, eles estão mais limitados, eu faço tudo no limite que eu consigo fazer. E os saltos eu tenho evitado, porque é um impacto grande sobre as minhas articulações, a minha barriga já está maior, o centro de gravidade está deslocado, então eu tenho evitado durante as aulas para ter uma preservação ali das minhas articulações, para não gerar muito impacto para o meu bebê, e isso eu acho que vai ser interessante daqui para o final da gravidez, porque o meu corpo já está mais pesado, já está muito diferente, e é uma situação muito atípica, né? Então é difícil da gente trabalhar a nossa musculatura para fazer os saltos. Em relação a essas adaptações, eu deixo a dica para vocês, de vocês também prestarem atenção no corpo de vocês. É um período muito interessante para a gente se conhecer melhor, para a gente vencer novos desafios. Então, sempre que você tiver uma dificuldade com os seus exercícios físicos, comenta com o seu professor, com o seu personal trainer, com o seu professor de dança, se você estiver praticando dança, porque você vai utilizar a atividade física, os exercícios físicos da melhor forma para te trazer o máximo de conforto, bem-estar e saúde nesse período que ele é tão especial da nossa vida. Bom, gente, eu espero que a minha experiência tenha sido interessante para você, que você consiga utilizar o meu exemplo como uma fonte de inspiração também para a sua gestação, para você conseguir se exercitar, para você conseguir ter bons cuidados com o seu corpo. E eu espero que você tenha um período de gestação excelente se você estiver planejando uma gravidez ou se você também já estiver nesse período. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima!